Olá a todos, a todas as pessoas que estão aí desse lado, que estão a acompanhar este episódio. Ahm, Este é o espaço de conversas de Muito para Muito, que nasceu do projeto Muito Contrariar o Machismo, um projeto que fez parte, do programa de mentoria do He4She. He4She, que é uma organização global que luta pela afirmação de igualdade de género, convocando os homens a assumirem as suas responsabilidades. Então, o Projeto Mundo nasceu dessa organização que está sediada em Lisboa e, felizmente, o Projeto Mundo foi um dos projetos que foi selecionado, um dos 5 projetos que foi selecionado para receber apoios para a sua implementação. E nós, o Projeto Mundo, ficamos muito gratos por isso. E então, neste espaço de conversas, costumamos convidar pessoas africanas, homens, para falarmos desta questão de masculinidade, até porque a palavra muito significa isso mesmo também, homem. E então, de muito para muito significa chamar homens para conversarem com os outros homens para desmistificar esta questão de machismo que corrompe a nossa sociedade. E hoje é o último episódio, ou seja, a última parte do quinto episódio ah, da primeira temporada. No primeiro episódio tivemos o Mamadouba, que nos falou sobre machismo e racismo. Tivemos também o Ângelo, do Quebrar Silêncio, que nos falou sobre as questões ligadas à violência contra os homens. E tivemos aqui muitos outros episódios que podem ver no canal do YouTube do Projeto Mundo. No quinto episódio, tivemos a primeira parte que centrou exatamente nesta questão do machismo africano e hoje vamos fazer a segunda parte com uma pessoa de Angola e uma pessoa da Guiné-Bissau para fechar os cinco países que falam língua portuguesa em África. E para começar, vou apresentar aqui um dos meus convidados, que é o Manuel dos Santos. Manuel dos Santos é angolano, tal como disse, é historiador, sociólogo, membro fundador da plataforma de reflexão Angola, Associação Cívica, coordenador de pesquisa angolana, desculpem, comentador de política angolana na RDP África, ativista cívico, curador, programador, orador convidado em diversos eventos, é ator, performer e pesquisador em várias línguas da cultura, como programação, curadoria também, representação, performance, jornalismo cultural e investigação. E já agora, qualquer erro que eu der nas vossas mini biografias, por favor, podem me corrigir quando estiverem a falar. E também temos aqui o Tamilton Teixeira, que é guineense, possui, possui um diploma em estudos em língua francesa pelo Centro Cultural Franco-Bissau-Guineense, graduado em Ciências Humanas pela Unilab, licenciado em Sociologia pela Unilab também, mestre em Sociologia pelo Insquité. Tenho aqui duas pessoas oriundas do Insquité. Cursou também liderança e gestão do conflito comunitário pelo Instituto Pedro Pires para a liderança. Hamilton é ex-porta-voz da comunidade, ex-porta-voz dos guineenses na Unilab, também representou o Departamento de Assuntos Académicos do Núcleo de Estudantes Africanos do Insqueté, é colunista do Jornal Democrata, um jornal guineense, docente na Universidade Amílcar Cabral, na Guiné-Bissau, e neste momento está a trabalhar como consultor para diagnóstico nacional sobre a situação da justiça na Guiné-Bissau, através do Ministério da Justiça da Guiné-Bissau, que é apoiado pelo PNUD. Feita
esta apresentação assim quase global, juntando o projeto, o espaço de conversa e os convidados que tenho, vou pedir-vos que se, que se apresentem como costumo fazer isso desde o princípio, como uma pergunta de praxe, para cumprimentarem as pessoas e ao mesmo tempo responderem a seguinte pergunta: como é que se apresentam para além desta descrição biográfica, desta descrição biográfica do vosso percurso pessoal e profissional? Como é que se apresentam e como é que definem a vossa masculinidade? Começava com o Manuel, que hoje, dia 27 de novembro, faz 50 anos. Manuel faz 50 anos, Hamilton fez anos há 2 dias. E, Manuel, como é que apresentas a ti próprio sem essa descrição biográfica e como é que define a sua masculinidade ao longo destes 50 anos de idade? Obrigado, Mamadou, pelo convite. Hamilton, poder partilhar esse espaço contigo e saber que somos isquetianos, não é? Essa umbilicalidade académica existe. E apresentando-me, eu acho que eu sou, de uma forma muito objetiva, um cidadão em construção, tal como eu considero que a minha própria masculinidade é uma masculinidade em construção, na medida em que ela em muitos momentos teve que se reconfigurar para perceber dinâmicas que inicialmente e ao longo da vida ninguém me treinou para elas, ninguém me educou para elas e tive que fazer uma autoeducação em relação a elas. É por isso, de facto, eu considero que há um papel de reconstrução na questão da masculinidade que depois acaba por ser fundamental na forma como a gente olha todas as suas dimensões. Muito obrigado, Manuel. Tamilton, agora pergunto-te a ti. Por acaso não te perguntei quantos anos fizeste, mas sei que fizeste anos no dia 25. Como é que defines a ti, para além da descrição biográfica, e como é que também, mais uma vez, desculpem a redundância, defines a tua masculinidade? Bem, Alimo, permita-me agradecer o convite, dizer que é um prazer estar aqui consigo e dizer também ao ilustre Manuel que é um prazer poder estar aqui com ele nesse espaço, embora descobrimos agora que somos de família do Ixté e também que já tivemos estas andanças e passagens pela RTP. Portanto, o Alimo agora decidiu refazer ponte novamente. E também saber que estamos no mesmo mês, no período dos aniversários. Portanto, a coincidência não é por acaso. Muito obrigado. Como é que eu me defino, além de nota biográfica? Eu acho que, como sendo um africano, todos nós temos um propósito quando nós nascemos. Pelo menos a mundivisão banto do ser. Portanto, eu tento me definir como alguém que está neste mundo, sobretudo em África, principalmente na Guiné-Bissau, que deve saber quais são os seus propósitos dentro dos seus limites e das suas possibilidades. Então, eu defino-me como um ser em permanente busca daquilo que é o essencial da vida, e esse essencial da vida pode ser relativo de pessoa para pessoa, mas no meu caso é sempre saber mais. Saber mais não é no sentido de conhecer alguma coisa para se sentir muito mais avantajado em relação a uma outra pessoa, mas é por saber de que o mundo é muito mais grande em relação a nós, ser humano. Existem coisas que nos precederam, existem coisas que estão depois de nós e que nós nunca vamos alcançar. E isto nos obriga a ser pessoas mais humildes. Eu procuro humildade nesta perspectiva, procuro ser uma pessoa que deve aprender tudo com uma certa simplicidade, ou seja, em linhas gerais, eu me considero como uma pessoa simples, um ser humano simples,
muito ajustável no sentido de que muito naquela linha do valete, de que eu sou de onde eu posso respirar. Então, basicamente nesta linha, eu me defino basicamente como alguém que está e deve ter algum propósito da vida, e a vida não é por acaso, e portanto eu diria estas coisas assim, ensaladas russas. Sem capacidade do Manuel para poder colocar em formatos mais corretos. Em relação à masculinidade, eu acho que, como é que eu defino a minha masculinidade? Primeiro, eu sou um homem construído dentro das estruturas feitas para homem. Então, a minha masculinidade surge nesse contexto, com todos os privilégios que o ser homem impõe, não é? Porque nós temos que partir de princípios, e seja onde concordar comigo, de que ser homem na relação de género é um privilégio no contexto que nós vivemos. Então, essa minha masculinidade, eu sei que isto faz de mim um machista pelo simples fato de ser homem, machismo não no sentido de ser um abusado, mas machista no sentido porque é o benefício da estrutura machista. E a estrutura machista beneficia a mim. Então, isto apenas faz de mim um machista. Então, a masculinidade que eu defino para mim é como alguém que vive dentro dessa estrutura, usufrui dos seus privilégios. Por isso é que eu me considero, aí sim como o senhor Manuel, como uma masculinidade em construção, porque eu tive que me desconstruir. Então, basicamente, eu me defino nestas linhas da masculinidade. É que tem que desconstruir algumas coisas para construir outras coisas. Olha só, o Manuel agora falou da construção. Ilustre Manuel, sabe, outro dia eu estava conversando com uma pessoa amiga, porque é que nós da sociologia, e o Alimo também, agora a conversa está muito interessante aqui, usamos muito o termo construção, usamos muito o termo da construção civil, as expressões da construção civil, porque nós não temos coisas palpáveis, então vamos procurar conceitos em outras áreas para trazer para o nosso campo. Então, nós estamos em construção e em desconstrução. Muito obrigado, Tamito. Obrigado. E é verdade, estamos em construção desconstruindo, ou estamos em desconstrução construindo. E temos aqui 3 pessoas da mesma área, isso é muito bom para nós e penso eu para as pessoas que estão nos a acompanhar. Acelerando um bocadinho, eu queria perceber qual ou seja, como é que vem a questão do machismo africano? Senhor Manuel, como é que vê esta questão de machismo africano? E depois o Tamilton também poderá dar a sua opinião sobre isto. Primeiro vamos desconstruir aqui uma coisa que eu acho que é fundamental. Vamos deixar o senhor para o lado e vamos ficar Tamilton, Manuel e Alemo. Primeira desconstrução. Segundo, eu acho que o machismo africano, de facto, tem também uma base de mito na sua estruturação, justamente na perspectiva de que, sociologicamente falando, as sociedades humanas são sociedades de dominação. E ela foi uma construção de um grupo, claramente, que quis colocar essa relação a seu favor, não é? Não é que a sociedade africana os homens sejam machistas, não é? Mas há uma gênese que levou um grupo a se constituir como dominante em relação a outro grupo. Não que esse grupo, ao ser dominado, tenha sido dominado com facilidade e que não continue a resistir a essa mesma dominação. Eu acho que isso é fundamental perceber. Eu insisto muito nessa perspectiva, porque eu vejo, pelo menos na minha família, como as mulheres consideradas dominadas sempre tiveram um papel e uma postura de resistência, uma resistência que era preciso estar atento a ela, por causa da sua qualidade, por ser uma resistência fina, não ser uma resistência ostensiva, uma resistência, podemos dizer, subterrânea, que lhes permitia elas controlarem o tal poder dominante, embora esse poder dominante achasse ele que controlava tudo, era
criar a ilusão do controle desse poder sobre elas sem que, de forma alguma, elas estivessem submetidas. E em determinados momentos que eram cruciais, ficava então visto que aquele que parecia ter a última palavra não foi quem teve a última palavra. Foi obrigado, entre aspas, a pensar num outro quadro de possibilidades que aquele parece ser o dominado introduziu na equação. E então, muitas das vezes, quando o dominante não consegue lidar com essa tática guerrilheira e inteligente da outra parte, a propensão para haver abusos, e aqui abusos é de toda a ordem, seja abuso no sentido psicológico, por causa do domínio e o controle da materialidade no seio da sociedade, ou o uso da força física, ocorre porque, como nós sabemos, os poderes têm receio dos desafios. É uma realidade também sociológica que a gente pode constatar todos os dias, não é? E eu insisto, por exemplo, na questão das relações raciais. O que as pessoas brancas, no geral, têm medo do homem negro é que aquilo que o homem negro passou na sua história como ser, ou das pessoas negras, essas mesmas pessoas o possam infligir a ele. Então, essa atitude de receio de dominação é que faz com que os homens, na relação com as mulheres, muitas das vezes, de facto, tenham essa postura de incapacidade de perceber que não é a estrutura dominante que tem que ser sempre aplicada para que a relação funcione, para que o diálogo ocorra, para que as coisas aconteçam. Mas, infelizmente, como estávamos a falar aqui no Desconstruir, isso é um processo também que vai a um ritmo muito lento, principalmente dentro do nosso continente, onde as pessoas perderam muito das referências das suas origens e têm mais uma postura urbana, não é? Desligada de realidades em que não há essa ligação do histórico das próprias relações ao longo dos séculos, dos anos, nas sociedades. Todos nós temos plena noção que países que viveram situações de guerra civil, de violência armada e a própria a luta de libertação nos nossos países tornou ainda maior essa atitude da masculinidade tóxica, a masculinidade impositiva dos homens, não é? Porque a violência da guerra é uma violência que empodera, mas, por outro lado, também torna as pessoas que a praticam mais fracas e a propensão para fazer o recurso a ela como única forma de diálogo ou de relação também existe, né? Dentro de um quadro que tem a ver com os elementos de trauma na própria relação ou de afirmação da própria masculinidade, como eu lutei, eu estive numa guerra, sobrevivi a coisas e não permito que determinadas coisas aqui não sejam como eu decido, não é? Estabelece-se ali uma hierarquia. E eu acho que são esses aspectos que colocam o quadro do machismo africano muito presente nas nossas sociedades, na forma como ele se apresenta. E todas as sociedades têm claramente diferenças no seu percurso histórico, mas também têm elas, por outro lado, elementos de convergência que faz com que alguns aspectos sejam mais acentuados noutros e menos acentuados numas partes do continente e menos acentuadas noutras partes do continente. E podemos ver, né, a questão da violação como arma de guerra, que, no fundo, é um aspecto de herança da violência colonial, porque na violência colonial as mulheres, quando houvesse guerra, eram tratadas como troféus de guerra, não é? Eram instrumentalizadas nesse âmbito, na presença, muitas das vezes, dos seus companheiros, dos seus maridos e tudo isso. E há traumas que se criam, que não se quebram claramente em 2, 3 ou 4 gerações históricas. Há ali como que
uma umbilicalidade que passa de uma geração para outra relativamente àqueles acontecimentos. Por isso eu falava nessa questão da construção e da desconstrução como algo que tem que ser visto sempre nos dois sentidos, ou seja, aquilo que está a ser desconstruído também pode-se usar para construir, como o que está a ser construído pode ser usado para desconstruir. E temos esses aspectos, e eu acho que eles são muito importantes nessa análise, porque, por exemplo, temos também pessoas que tiveram uma vida completamente longe das suas raízes em sociedades que eu prefiro chamar tecnologicamente avançadas, porque eu acho que não há sociedades avançadas nem sociedades atrasadas. Isso é mais o paradigma da hierarquização colonial e da ideia da subalternidade permanente, que nós temos sempre os superiores, os inferiores, o bom e o mau, quando não podemos estar sempre nessa ideia do binarismo que nos limita para além de todas as possibilidades que qualquer quadro nos apresenta. Claramente. E o que se quer é tentar cada vez mais estabelecer sociedades de uma forma horizontal e não hierarquizadas. Passando agora para Tamilton, para tentar perceber aqui como é que vês a questão do machismo africano. Eu acrescentava uma pergunta só para poder avançar melhor. Como é que vês esta questão do machismo africano e, ao mesmo tempo, de que modo podemos desnormalizar as atitudes machistas que são enraizadas nas nossas sociedades? Bem, Manuel, muito obrigado pelas palavras e pela abordagem que acabaste por fazer. Obrigado, senti-me contemplado. Eu estava a dizer que eu senti-me muito contemplado na sua fala, Manuel. Muito obrigado. Eu queria começar por dizer que, em relação muito, aliás, estou sempre a conversar isto com os colegas, nós discutimos muito sobre os conceitos, machismo, feminismo, quando o assunto é o continente africano. Estou a tentar fazer esta nota prévia para poder responder a sua questão. Isto é do meu interesse. Nós questionamos os conceitos e este foi um dos debates que eu tive que fazer em vários momentos, graças a Deus, e foram debates de qualidade, com colegas que têm percepções diferentes, mas nós conseguimos ter uma conversa, uma discussão muito mediada, e não foi nada uma discussão dos extremos. Estou a dizer isto porque várias vezes eu tive que questionar alguns colegas. Se nós discutimos sobre o capitalismo, escrevemos sobre. Discutimos sobre o comunismo, escrevemos sobre. Falamos sobre o mercado, que não é um conceito africano. Falamos sobre bolsas de valores, falamos sobre coisas bonitas. E nós, de repente, achamos que o machismo é uma importação dos brancos para nós. Por que eu estou a fazer esta nota? Eu dizia aos meus colegas, nós não podemos fugir ao debate, porque disse, o machismo é um conceito dos brancos. Aí acaba a conversa, morre-se o debate. Isto é uma estratégia. Nós podemos discutir a quantidade de coisas que foram impostas pelo Ocidente, pela colonização, é verdade. A forma como eles reforçaram o machismo, em alguns aspectos, isto é interessante, mas o machismo é tocante a toda a sociedade que existe no mundo. Tendo feito esta nota, queria agora responder a sua questão. Nós somos um continente que nós não podemos fazer nenhuma ou qualquer que seja análise dos nossos processos sem trazer um pouco de história. Não é? Eu costumo dizer, todos os continentes andam com as suas próprias histórias, mas a África carrega a sua história. Estou a dizer isto porque, por exemplo, vou só pegar o contexto guineense. O contexto guineense. O Alimo certamente vai saber, porque como o Amílcar Cabral também é muito chegado aos angolanos, pela sua convivência, conhecem com certeza estas suas histórias.
quando ele foi justificar os motivos da luta de libertação nacional. E ele disse, porque as mulheres africanas estão em condição de dupla dominação. A dominação dos próprios homens africanos e a dominação que é imposta pelo próprio sistema capitalista imperialista ocidental. Então a nossa luta é para libertar a mulher da sua dupla condição de dominação. E ele vai mais longe quando ele vai dizer esta luta não vai ter sentido algum se não levar em consideração a espinha dorsal das nossas sociedades, que é a mulher. Portanto, o debate que estamos aqui a fazer, aí parabenizo o Alimo pela iniciativa e pela ideia, é no sentido de chamar a nós a nossa responsabilidade dentro desse universo do problema. Nós não vamos resolver o problema das mulheres, mas nós temos que saber qual é a nossa responsabilidade dentro desse problema. Nós não vamos substituir elas. É impossível. Por mais que podemos sentir os seus problemas, nunca sentiremos na pele. Podemos ter toda uma certa solidariedade, empatia e estar juntos porque somos irmãos, somos maridos, somos filhos, somos pais, somos vizinhos, somos amigos e temos responsabilidade. Então, eu defino o machismo africano como produto de vários momentos e fases do contexto da história. Como a África é plural, é diversa, tem as suas especificidades dentro dos países, como vamos, por exemplo, lá pela banda do Manuel, quando os Kikongos, o Kimbundo, não é? Vamos para o norte de Angola, temos uma dinâmica sociocultural. Vamos para, por exemplo, a província de Bié, temos uma dinâmica sociocultural. Vamos para o Uíge, vamos para Malange. Angola em si, só por isso que os angolanos, eu estudei com os angolanos do Brasil, sempre diziam, eu vou falar da minha Angola. Não é? E nós, cá em Bissau, podemos também fazer o mesmo, embora Angola seja muito mais denso. Então, este machismo tem várias faces, contextos, momentos, interferências. Aí podemos sim falar da colonização, mas temos que dividir, falar do nosso machismo. O nosso machismo advém das estruturas que nós temos, étnicas, religiosas, na forma como tiveram determinados encontros com as religiões extra-África nos séculos que precederam as invasões diversas. Porque o que é que nós vamos encontrar? Por exemplo, se pegarmos a etnia Akan de Gana, temos uma realidade totalmente diferente daquilo que é as realidades, por exemplo, das mulheres que pertencem à etnia Xhosa da África do Sul, ou Zulu da África do Sul, ou, por exemplo, os Kikoios de Moçambique. Quer dizer, nós temos sempre que analisar, a conversa é muito boa porque estamos entre sociólogos, nós sempre temos que analisar as infraestruturas. Mais uma vez, engenharia de construção civil. As infraestruturas. Chega o antropólogo ocidental branco. Sociedade guinense é uma sociedade machista. Eu concordo. Mas do que estamos a falar? Como é que é constituído esse machismo? Grau deste machismo. Como é que este grau de machismo se manifesta em diferentes sociedades e culturas guineenses? Como é que isso se manifesta, por exemplo, nos biafadas? Como é que isto se manifesta nos balantas? Como é que isso se manifesta entre fulas, pepês, paguedincas, outras etnias, por exemplo? Como é que se manifesta? E desse caldo de mistura dos grupos étnicos com as suas especificidades, com os mesmos problemas, mas em intensidades e níveis diferentes, como é que isso se representa quando falamos do Estado da Guiné-Bissau ao nível nacional? Ser mulher na etnia fula não é a mesma coisa com ser mulher na etnia balanta. Nem baninga, nem pepel. Mas existem pontos comuns. A submissão. As pessoas às vezes colocam isto muito. Dizem, mas os problemas das mulheres na Guiné é muito mais, tem a ver mais com as etnias islamizadas. Mentira. Mentira. A visão e interpretação do papel da mulher, do ponto de vista religiosa, hoje não se reverbera diretamente na dinâmica da vida social do dia a dia. Existem sociedades que já nem olham para aquilo que foi dito, em termos bíblicos ou corânicas, mas atenção, a lógica mais forte do machismo, que as pessoas não se atentam, é do capitalismo. Não é nem da religião hoje. Eu conheço mulheres muçulmanas bem-sucedidas,
que o marido não dá horas para chegar em casa. Estamos a falar da lógica do... Só um parênteses até. A lógica de quem pode ser... os cristãos falam velório, não sei encontrar agora o termo para a religião muçulmana, quem pode ter uma reza necessária, uma passagem para outra vida necessária após morrer. Esta lógica, por vezes, dependendo da condição econômica e financeira da pessoa, não é observada. Pode ser filho de um fula e de uma fula, tinha uma vida que não é condizente com aquilo que são os preceitos corânicos, mas quando morre, dependendo da condição econômica e financeira, do status social, estas regras não são observadas. E isto podemos ver também do ponto de vista da relação de gênero. Então, o nosso machismo tem essas interfaces. Daquilo que é intrínseco a nós mesmos, das nossas maneiras de ser e estar, dentro do grupo étnico PPL, aquilo que é intrínseco à etnia PPL, que não tem nada a ver com colonização, que não tem nada a ver com o capitalismo, que não tem nada a ver com o Ocidente, mas que é do mundo PPL. Lá está o machismo à la PPL. E este machismo à la PPL depois vai ser empoderado pela colonização. Por quê? Porque a estrutura, a arquitetura do Estado que o Portugal herdou do capitalismo, da ideia do Hegel, é de um Estado paternalista. Não é que ele vai dizer a origem do Estado e da família, ou da família e do Estado, e coloca o homem no centro, e é esse tipo de Estado que é importado para o continente africano, carregado da religião, aí o cenário ficou muito mais complicado, porque já tínhamos o nosso machismo. Aliás, tem uma senegalesa que eu sou super fã, como dizem os brasileiros, sou super fã, que é Fatou Sow, que foi uma das mentoras do laboratório de gênero em Dakar. Há dias estava a ver uma entrevista dela em que ela estava a dizer, quando foram participar para o primeiro encontro das feministas em Boston, creio, nos Estados Unidos da América, um dos problemas que eles tiveram, pelo menos as feministas que lá foram, o problema que tiveram foi de que a forma como as feministas brancas apresentaram o feminismo, aí ela utiliza o termo arrogância das mulheres brancas, a prepotência das mulheres brancas, criou um problema sobre o feminismo nos primeiros momentos. Eles disseram, não, se é isso que é feminismo, nós não queremos. Um feminismo de superioridade, de classe, de raça, do continente. Então, nós estamos cá apenas para aprender. Nós que viemos de Senegal com a nossa história, com as nossas vivências, por exemplo, só viemos cá para aprender. É isto que é feminismo. Nos trouxeram doutoras, sociólogas, antropólogas para receber aulas apenas das feministas brancas. Então, o feminismo começou muito mal com a primeira geração das intelectuais africanas que foram ter contato com o conceito. Porque o problema existe. Nós inventamos conceitos. E eu digo para as pessoas, vejam, a Guiné-Bissau, por exemplo, eu sempre falava aos meus colegas, a Guiné-Bissau não vai ser uma ilha. Para dizer que o conceito foi importado. E eu digo sempre isto a Limo, tá bom, se o vosso problema é o termo machismo ou feminismo, por exemplo, no exemplo do feminismo, eu sempre digo, se o problema é o conceito, tiremos o conceito de lado, vamos falar das nossas mães, das nossas irmãs, e depois vamos ver se no final das contas não vamos ter que encontrar um nome. Aí vocês me dão um nome. Um conceito para estes problemas. Sai à rua de Bissau. Quem você encontra nas esquinas? A vender banana, laranja, água, qualquer coisa. Está bem? Quem pelas ruas de Bissau? São crianças, são meninas. Quem você vai, por exemplo, qual é os números, em termos da função pública, os empregados? Temos mais homens empregados, chega a ser dobro. Em termos do número de abandono escolar, são as meninas. Casamento precoce, arranjado, são as meninas. As que sofrem mais com violências de todo tipo, são as meninas. E as mulheres, que são vítimas em relação a todo tipo de conflito. Eu sempre dou exemplo. Seja quando são elas parte do conflito, seja quando o marido é parte do conflito, seja quando o filho é parte do conflito, seja quando o irmão é parte do conflito. A mulher sempre apanha. E no final de todo este caldo, nós vamos encontrar o nome para esse problema. Se não querem o termo um feminismo para colocar isto num lugar, e o machismo que é responsável por isto, encontrem uns conceitos. Exato. Então, e eu acho que o nosso machismo tem
estas características. Tem várias características. Eu sempre digo às pessoas, o erro é tentar tomar os nossos problemas e fazer logo comparação com o Ocidente. Quando é para falar sobre aquilo que o Ocidente nos fez, vamos ter anos para falar e não vamos terminar. Mas quando é para olhar para nós, para nos resgatar com a nossa inteligência, com o nosso conhecimento, com os nossos defeitos, com as nossas limitações, temos que nos focar em nós. Se era para falar apenas da colonização, dos euros, dos saques, apenas conversa com o Manuel sobre aquilo que Portugal tirou do Luanda, dava aulas e aulas. Até hoje, aquilo que o Luanda continua capital econômico angolano, continua a representar para Portugal, é um debate. É um debate. Ou seja, não é que nós não sabíamos os problemas, mas nós achamos, naquela lógica de ideia do Amílcar Cabral, solução para nós temos que ser nós mesmos a encontrar. E depois vem os outros. Então, eu acho que o nosso machismo, de que eu faço parte, sou integrante, lamentavelmente, tem essas características. E eu acho que, agora só para não alongar mais, e eu acho que uma das formas de combatê-lo passa necessariamente para olhar para as nossas histórias, sobretudo inspirar nos antigos reinos. E eu, quando digo isto, sempre chamo a atenção. Eu não gosto daquela ideia da edenização da África, de que era o Jardim do Éden, de que era tudo perfeito, com os impérios eram mais perfeitos. Não, não é nada disto. Eu estou a dizer para fazermos uma metodologia, o efeito Sankofa, né? Davi Sankofa, que olhar para trás e ver tudo aquilo que era bom antes da colonização, como apropriar e trazer para a atualidade, dar novas dinâmicas e, por outro lado, deixar as práticas que eram, por exemplo, sempre quando dizem temos que voltar à nossa história, eu digo, pera lá, podemos voltar à nossa história, mas temos que selecionar coisas. Tem coisas que nós não podemos voltar. Exatamente. Nós temos que saber que até o século passado, violência contra a mulher era uma cultura. Yeah. Vamos voltar também a esse passado? Não. Então é preciso fazer sempre uma seleção. Porque o que é que eu digo, no caso particularmente da Guiné-Bissau, diferentemente da Angola, porque eu acho que o que pesa é a diferença. Angola tem um Estado. Angola tem um outro problema, que tem um outro nome, que é a corrupção que permeia todos os níveis do Estado. Mas Angola tem um Estado. O nosso caso, particularmente da Guiné, é o desafio da afirmação do Estado. No caso da Guiné, Alimo, digo, é muito mais fácil combater esses problemas em relação a Angola. Porque aqui os recursos não se impõem. Tem que ver com o tamanho do país que nós temos, a capacidade de alcance que o governo da Guiné-Bissau tem, se comparado com Angola. Porque nós agora não temos grandes problemas, grandes vícios. Os nossos problemas são pontuais. Angola tem um problema maior, que são dos interesses das multinacionais. Dos Estados Unidos da América, África do Sul. E nós ainda, as multinacionais, não temos muitos interesses na Guiné-Bissau. Guiné só vai acontecer. Ainda estamos a resolver, como se diz na banda Manuel, as marcas. Depois das marcas, chega o tempo de construir o Estado propriamente. Portanto, eu acho que nós precisamos, Alimo, o caso da Guiné-Bissau, eu defendo isto. Educação, primeiro passo. Nós temos que ir lá na educação, começar a pôr isto no lugar. O que acontece na Guiné-Bissau é muito mais que é um abuso. É abuso. Porque sabe-se exatamente da realidade das coisas, mas, no entanto, entretanto, faz-se pelo abuso. Porque o que é que vai... Por exemplo, estavas a colocar como é que nós podemos combater isto. Bom, vamos combater isto com o Parlamento, que o coloca como presidente da Comissão Especializada de Assuntos das Mulheres e Crianças, uma pessoa e um indivíduo que ameaça bater a mulher na rádio. Percebes? E temos deputados com históricos, e é muito conhecido, de violências domésticas. Claro. Portanto, eu acho que é preciso começar a desincentivar, a desencorajar isto através das estruturas da sociedade civil, mas,
Por que eu estava a dizer o Estado mais uma vez? O Estado tem que ser muito forte, um Estado responsável, um Estado consciente, principalmente dirigido pelas pessoas comprometidas com as causas que constituem o problema principal do país. A educação, a problemática da mulher, a questão do ambiente. Isto pode sim relançar o país, mas com foco nesta questão, eu acho que nós temos que ter um Estado, primeiramente, que preze por estas coisas, porque boas vontades não faltam. Faltam pessoas nesta terra que tentam fazer com que a vida das mulheres seja melhor. O problema é quem vai respaldar todo esse esforço. Não, é quem vai depois dar o apoio necessário. Não é? Temos movimentos aqui a fazer trabalhos interessantes, mas sem apoio nenhum. E, pelo contrário, são desencorajados. Homens negros e brancos, então. E pronto. Então, eu acho que é por aí. Nós temos responsabilidade, enquanto homens, enquanto pais, enquanto namorados, maridos e tudo, de chamar a responsabilidade sobre estas coisas. Portanto, eu acho que o caminho é por aí. Muito obrigado, Hamilton, por este olhar abrangente sobre não só a África, mas também uma realidade muito local, a realidade guineense, que esta questão do machismo acaba por ser uma questão como que bola de neve. Apontamos o dedo às outras pessoas, mas sem olhar a nós mesmos e nos nossos comportamentos e atitudes diárias, que acabam por perpetuar estas dinâmicas de superpoder, de dominação e tudo mais. Por isso agradeço-te este olhar e fazendo-te agora uma outra pergunta, também à volta de machismo e outras violências ou discriminações que todas as sociedades, mais propriamente a sociedade guineense e angolana, das quais temos aqui duas pessoas, perceber de que modo é que os homens africanos dos PALOPs, ao lutarem contra racismo, por exemplo, podem articular esse combate contra o machismo ao mesmo tempo, que são reproduzidos na nossa comunidade, tanto dentro da esfera familiar, como da esfera profissional nos locais de trabalho e tudo mais. Como é que podemos articular essas duas lutas e sair delas de uma forma mais vitoriosa, por exemplo? Desculpa. Ok. A última parte da questão, por favor. Ou seja, vou ler a pergunta, que é para ser mais obrigado, claro, obrigado. porque eu estava a ler e a comentar ao mesmo tempo. De que modo os homens africanos dos PALOPs, ao lutarem contra o racismo, podem articular o combate ao machismo que reproduzem dentro da própria comunidade que pertencem, tanto na esfera familiar como nos seus locais de trabalho? Sim, porque gostei da pergunta, é uma espécie de pacote completo, porque eu costumo dizer que as lutas sobre as minorias não podem ser dissociadas. Escolher que luta aceitar e que luta não aceitar, por exemplo. Em Lisboa, nós discutimos isto, porque eu fazia parte do grupo de esquerda radical, nós discutíamos isto com vários colegas, por exemplo, o próprio João, que é o atual presidente da Associação dos Estudantes do ISTE, que era alguns colegas de esquerda radical acham que há um certo exagero sobre racismo. Bom, eu digo, nós não podemos ser esquerda radical contra capitalismo, contra impostos, contra propinas, contra a esquerda, etc, etc. E sobre racismo, por exemplo, achamos que existe um certo mimimi. Aí eu comecei a perceber também onde é que está basicamente algumas deficiências da própria esquerda, não é? E porque racismo tem um componente do capitalismo. Um certo componente do capitalismo. É preciso um outro como insignificante para poder explorar, porque isto está na base da própria dominação colonial.
E eu, como costumo sempre dizer, a colonização foi perversa, foi algo tão pejorativo, foi, do ponto de vista daquilo que se... Porque, do ponto de vista de um certo simbolismo insultuoso, aquilo que nos aconteceram no passado. Agora, nós temos que aceitar que foi um projeto inteligente. A colonização, não obstante todo o efeito negativo, foi um projeto pensado pelas pessoas intelectuais. Porque existe uma teoria da colonização. Nós não fomos colonizados apenas, aconteceu a invasão e acabou. Isto foi estudado, isto foi pensado, e a partir das instituições mais eficientes, a igreja e a academia. Então, nós não vamos dar volta a esta situação apenas com protestos. É preciso também conhecimento, é preciso também inteligência, daí que eu costumo dizer que o futuro da África está nas suas universidades, enquanto nós não valorizamos as universidades africanas do ponto de vista do apedrejamento, para que seja uma universidade de facto de qualidade, que tenha capacidade de dar resposta aos problemas dos países africanos, vamos ter problemas, porque vamos contar ter os nossos excelentes, que chamamos de excelentes alunos, de excelentes profissionais, nas instituições acadêmicas ocidentais. E não conseguem voltar. Então, eu acho que é possível articular estas duas questões. Sobre o machismo, por exemplo, como eu estava a dizer, que tem várias fases, porque tem contextos, momentos e particularidades, é preciso ver que a invalidação do homem negro, do homem africano, quem atinge mais? Acontece em nós, mas atinge mais as nossas mulheres. Atinge mais as nossas mulheres. Por uma razão muito simples, é que o capitalismo definiu muito cedo quem é que pode ganhar quando. Então, nós temos que perguntar, por exemplo, em Lisboa, não é à toa que as nossas mães vão limpar às 5 de madrugada. Vão limpar às 6 para chegar em casa a que horas? E preparar o almoço para pensar no outro dia de ir trabalhar. Quer dizer, estou a colocar estas questões para ver as influências em volta de toda esta questão. Porque machismo também é ignorância. Tem também componente de ignorância. Porque eu acredito que, por vezes também, o nível social, o nível da escolaridade, permite... Ou seja, quem tem nível social, nível de escolaridade, não é que seja regra, mas tem uma certa tendência em compreender algumas dinâmicas sociais que possam lhe permitir livrar um pouco desse mal. Muito embora a universidade também é um espaço de produção do próprio machismo. E tem produzido machismo. Então eu acho que se nós pegarmos o racismo e o machismo, andam de mãos dadas. Agora, combater o racismo, eu acho que nós talvez não devíamos associá-la diretamente, se é que eu entendi bem a questão, nós não podemos associá-la diretamente em pé de igualdade com as nossas lutas para que nós nos livremos do machismo. Porque nós estamos a fazer, aquilo que eu percebo, nós estamos a fazer uma espécie de diagnóstico, estamos a diagnosticar a nós mesmos para podermos tornar o espaço em que estamos mais saudável. Mais saudável. E como costumava dizer, uma das partes da tese da Joacine que eu gosto bastante, em que é a parte em que ela vai dizer colonização é a parte da história da Europa. Não é uma história da África. É uma história da Europa, que a Europa tem que se lidar, embora nós fomos obrigados a fazer parte dessa história. Eu posso fazer parte de uma história, mas não é a minha história. A minha história é é a história que eu tenho para mim e que eu vou contar. Aí eu posso começar a falar da rainha Nzinga e depois a criança vai escolher se prefere a Elizabeth porque mora em Buckingham ou se prefere a Nzinga porque defendeu o seu povo. Se a Isabel é que é a rainha porque invadiu os outros reinos
E ainda se ostenta de ser rica porque guardou os ouros de Ghana, de onde. Quer dizer, se nós contamos a história a partir dessa perspectiva de como é que nós lidamos com as nossas mulheres, porque do ponto de vista da relação homem-mulher, nos séculos passados, Europa e África, estamos melhor. Estamos melhor. O que não quer dizer que nós não tínhamos problemas. Tínhamos problemas, sim. Por exemplo, data de comemoração do Dia Internacional das Mulheres. E nós fomos obrigados a comemorar essa data. Mas não fomos nós que queimamos as mulheres na fábrica. Não fomos nós. Não é que queimaram as mulheres na fábrica de Boston. Então, eu acho que nós temos apenas que tentar mexer na história. Se nós mexermos um pouco na história, vai nos permitir refletir uma espécie de medusa para olhar, afinal de contas, mas o que era a África antes da presença colonial? Por exemplo, a Europa. Aí sim eu já posso falar da colonização. O que foi antes? Como é que era? Então era assim. Por que deixou de ser assim? Pode voltar a ser assim, mas com esta particularidade, porque os tempos são outros. E aí, antes de eu fechar essa questão, por exemplo, Alimo, tem um senegalês que eu gosto muito, que é o Felwine Sarr. Vocês conhecem? Afrotopia. Estão a rir já sempre que estamos nas mesmas cenas, né? No mesmo game. Felwine Sarr, na Afrotopia, quando vai falar da modernidade africana, vai dizer que nós temos que ter cuidado para que a modernidade que estamos a falar não seja um passado da Europa. Será que nós não estamos a perseguir uma coisa que chamamos de modernidade, mas é uma modernidade que a Europa já viveu no passado? Quem é que nos diz que é isto que é modernidade? Tá bem? Então, eu acho que a obra Afrotopia, por exemplo, quando retoma a questão da estrutura da economia, o que é economia para o africano? É interessante esta discussão para repensarmos até a relação homem e mulher no continente africano. Porque a questão, por exemplo, dos artigos nas línguas bantus, por exemplo, é muito interessante para pensarmos essa relação. A forma como em algumas línguas não existe a definição para o homem e mulher. Não é que nós não saibamos que nós somos diferentes do ponto de vista biológico, mas esta forma de compreensão do ser é importante. Além do fenótipo, além do sexo, além de toda a estrutura que nos compõe, mas o ser que não tem sexo. Eu acho que a nossa ideia da pessoa, do ser humano, bantu, e aí é que está. O ser não tem a ver com a boca, parecido com a mulher, o olho, porque nádegas. Não. Por exemplo, Netinha PPL, eu acho que tem uma questão que podia ser muito bem explorada, mas tem um esquema muito complexo, tem que ser explicado muito bem. Por que existe a ideia do homem-mãe? E isto tem que ser muito trabalhado, porque às vezes eu percebo, eu não sou estudioso dessas coisas, mas eu percebo que, devido à sua complexidade, as pessoas explicam, às vezes, com muita dificuldade. Eu tive a olhar alguns trabalhos, por exemplo, a tese do professor Fodemane, em que trabalhou algumas questões assim, muito rapidamente, é interessante, mas a concepção, a ideia, o imaginário, de que, quer dizer, em crioulo dizem, amigo padiu, na Jorson, o meu filho na Jorson, és o meu filho na nossa linhagem, Manuel. E é o homem que diz isto. Mas quando diz, não diz no sentido da paternidade ocidental. Eu acho que isso também vai existir. Por exemplo, Netinyahu Khan, o último a falar antes do defunto ir para a sepultura, tem que ser uma mulher de Ghana. E essas coisas têm que ser trazidas de volta para valorizar a nossa cultura, mas para que não sirva de escudo. Porque o escudo, para eu fechar esta questão, estou a alongar, o escudo é dizer, nós não temos machismo no continente africano, antes o homem e a mulher viviam muito bem, se abraçavam, se beijavam, até tínhamos rainhas, tínhamos não sei lá o quê, depois da colonização, cuidado, isto é escudo. Havia violência, havia, e muita violência, embora não se compara com aquilo que foi a vida das mulheres na Europa. Agora, a colonização foi um projeto racista? Foi. Foi capitalista? Foi. Da dominação? Foi. Reforçou o nosso machismo? Reforçou até hoje. Então, eu acho que se nós combatemos o racismo
faz todo sentido, pode influenciar, sim, na luta contra o machismo, porque o machismo é um pacote do capitalismo, e o capitalismo foi o patrocinador do racismo. E patrocina até hoje. Lembrem quando aquela menina, não sei se é de Quênia, não lembro o país, apareceu na capa da Vogue. Isto depois de décadas e décadas com Vogue a fazer dinheiro, e de repente Vogue percebeu que está na moda ser afro, pegou uma menina e colocou na capa, disparou a venda. E as pessoas começaram a partilhar. Uma menina negra na capa de Vogue. Eu falei, peraí, o que é isso? O que é isso? Quer dizer, uma menina negra vai ganhar quantos? Se são $30 mil, não sei quanto. E a Vogue, enquanto empresa, vai lucrar quanto? Usaram ela para vender. Isto é racismo. Exato. Isto é machismo. Por quê? Porque usou uma mulher negra. Não sei de quem, eu não lembro o país. Usou uma mulher negra para vender. Para vender. E agora Chanel quer pôr. Agora Chanel também quer que a mulher negra posem com bolsa Chanel. Agora, porque estamos na moda. E é aí que o capitalismo se reinventa. Senhor Manuel, só para fechar, aquilo que eu estava a dizer sobre a intelectualidade deste projeto de dominação. São projetos intelectuais. É aí que nós temos que nos atentar. Porque são projetos perversos, lamentavelmente, são projetos intelectuais. O Facebook não tem assessores, sociólogos, psicólogos, tem tudo. Quando estamos a sacar algumas coisas, já estão noutra. Quando inventaram o like, isso é uma história interessante. Quando o Facebook introduziu o like. Tá bom? Portanto, eu queria só ficar aqui nesta abordagem mais generalista, para deixar o Manuel trazer mais sumo a esta nossa conversa. Muito obrigado. É isso tudo, Tamilton. Temos mesmo, e essa nossa responsabilidade de nos chamar a estas questões são muito fundamentais. O machismo, o racismo e todas as outras violências são o que todos os dias reproduzem na corrupção que acontece nas nossas sociedades, tanto nas relações interpessoais como nas relações de poder ou nas relações interraciais e tudo mais. Tal como a visão que o Tamilton trouxe aqui, que esta questão de racismo e machismo pode perfeitamente ser articulada para combatermos estas formas de dominação das nossas sociedades. Eu agora, seguindo, desculpem a redundância, seguindo este segmento, perguntava ao Manuel o seguinte, mas essa pergunta é um bocadinho, é uma pergunta um bocadinho feita ao contrário. Por isso, diria o seguinte, não achas que ao combater o machismo dentro da própria comunidade dos PALOP, estaremos mais fortes no combate ao racismo e às outras discriminações de que temos sofrido ao longo do tempo? Fazendo a ligação com a pergunta anterior, que o Tamilton bem espelhou aqui, perguntava-te isto, Manuel. O que é que achas deste combate ao machismo na nossa comunidade, que é para sermos ainda mais fortes no combate ao racismo? Eu acho que é preciso analisar as coisas de um quadro de perspectivas muito grandes. E eu parto disso porque as formas de imigração não são iguais para todas as comunidades, em primeiro lugar. Eu, por exemplo, conheço muitas pessoas na comunidade de Santo Tomé e Príncipe que foram primeiro as mulheres que chegaram a Portugal, os homens vieram a posterior. Nós temos o caso da comunidade cabo-verdiana que sucedeu um fenómeno interessante, que foi a chegada dos homens que depois conseguiram trazer as mulheres para Portugal, mas eles depois foram para a Holanda, para a França, para outros destinos, e as mulheres ficaram em Portugal, regra geral, com os filhos. Temos a comunidade angolana que inicialmente quem emigrou foram os homens, a geração de mulheres imigrantes sozinhas, e aconteceu mais para a década de 90 e agora
em pleno século XXI. E são dimensões diferentes, não é? E então aí podemos nos questionar como é que todas essas dimensões têm implicações nas relações e na manutenção do próprio racismo, não é? Se não vejamos, muitas dessas mulheres têm claramente um quadro de independência, entre aspas, econômica, não é? Ou então têm um quadro de luta quase que inumana para ter essa independência econômica para suportar as suas próprias famílias. Há um caso também muito grande de famílias monoparentais fruto dessas circunstâncias. E também temos casos claramente de homens que, tendo filhos com determinadas mulheres, não tomaram qualquer tipo de responsabilidade em relação aos seus próprios filhos. Ou seja, é um quadro muito diverso e também um quadro em que o próprio nível de consciência dos sujeitos dessa equação é diversificado. Não tens um elemento de uniformidade para poderes propor, vamos lá dizer, uma plataforma comum para esse mesmo combate. O que eu acho fundamental no meio destes processos é aquelas pessoas que já estão, podemos dizer, num estágio completamente diferente e têm noção da urgência de combater e minorar essa situação, têm que claramente fazer um empenho nisso, porque Hamilton disse uma coisa que eu acho que é fundamental para pensar estes processos, que é o estado em que a mulher negra, a mulher africana, a mulher das nossas comunidades está, ajuda a perpetuar um conjunto de violências de toda a espécie sobre elas, inclusive a violência racista, que a olha para ele como um instrumento de trabalho e não como uma pessoa. Por isso, lhe construiu esse quadro desumanizante de ser a primeira a acordar, inclusive na sua própria comunidade, e a última a chegar à sua própria comunidade. E com a agravante de, chegando a casa, ter que continuar a trabalhar, mesmo em muitos casos em que tem um companheiro que não é porque não trabalha, não está também a trabalhar, mas que deveria pensar antecipadamente no longo período em que ela esteve a trabalhar e que poderia ir adiantando alguma coisa quando ele é o primeiro a chegar a casa. E a prova disso é que é impossível nos dias de hoje, em qualquer comunidade e sociedade, qualquer comunidade como uma comunidade em Portugal, não é? Em que a dita classe média todos os dias é mais uma ilusão de estatuto do que uma realidade prática, um casal ter que fazer essa interação para permitir ter a casa limpa, a roupa lavada ou engomada, as crianças cuidadas, poder acompanhar as crianças para saber o que é que andaram a fazer na escola, o que é que foi o dia delas, que nos nossos casos não acontece porque o nível de exigência que a sociedade capitalista coloca sobre essas pessoas, porque é justamente as pessoas que têm os trabalhos fisicamente mais desgastantes, que têm um nível de exigência de trânsito pelos transportes, principalmente transportes públicos, as pessoas não andam de carro próprio, não é? Andam de transportes públicos algumas vezes fazendo 3 ou 4 ou 5 transbordes por esses mesmos transportes durante o dia, representam também formas de desgaste dessas mesmas pessoas, de esgotamento, que fisicamente as tornam mais vulneráveis, não é? Inclusive vulneráveis no sentido de reagirem psicologicamente ao debate de que, como mulheres, depois de um dia extenuante de trabalho, ainda têm que fazer uma data de coisas que o homem, que também teve um dia de trabalho, poderia muito bem ter feito. Ou seja, eu acho que é mais esse trabalho que vai-se conseguir fazer para
vamos lá dizer, entre aspas, aliviar a carga e o peso que a própria dinâmica econômica e social do lugar onde as pessoas estão tem sobre as mulheres, e é, no meu ponto de vista, a melhor e a maior contribuição que os homens podem fazer. O Hamilton disse outra coisa que eu acho que é estruturante. Nós nunca saberemos quais são as dores das mulheres, quais são os seus sofrimentos, os seus desafios diários no lugar onde elas estão. E esta atitude, esta postura, é o elemento mínimo de apoio, de suporte, de ajuda, de participação para a própria libertação dela, de não sentir essa exploração em continuidade no seu próprio espaço familiar, relacional, e sim sentir que há ali um elemento que lhe permite ela, depois desse dia, pensar nas coisas ou chegar pelo menos com a cabeça, podemos dizer, mais predisposta para fazer outras coisas. E é isso, ainda se junta outra dimensão que as pessoas não gostam muito de falar, mas que é real, que é os homens acharem que, para além de todo esse nível de exigência que a mulher tem, ela ainda tem que ter predisposição sexual para aquele momento, quando muitas vezes fisicamente, se nós formos submetidos ou que elas são submetidas, chegávamos a casa que queríamos é tomar banho e dormir, nem sequer pensaríamos em ir comer. Ou seja, temos todos esses aspectos que eu acho que são muito particulares das origens dessas comunidades, que não podem ser vistas de forma global, por causa das diferenças que o Hamilton também insistiu em repetir, por causa da diversidade das próprias comunidades dentro do próprio continente ou fora dela, e ela, de facto, depois fica condicionada a um conjunto de elementos presentes naquela mesma sociedade, e começa-se a questionar em relação a outros aspectos que, mais do que representarem elementos que possam propiciar um conflito, as pessoas têm que perceber que ninguém sai ileso da contaminação externa do que ocorre com as pessoas. É claro, esse é um processo pacífico. Não, que regra geral tem que ser necessariamente conflituoso. Também não. Exige diálogo claro. Será que as pessoas têm predisposição, abertura tão psicológica e fisicamente em condições para isso? É muito relativo, exige uma grande avaliação. Não se pode pensar que isso é o objetivo. Não, eu acho que isso é o caminho, não é? E é um caminho que exige de todos nós, naquilo que realmente queremos e objetivamos como mudança, dentro do quadro da limitação de não sabermos como é que a outra pessoa de facto se sente, o que é que ela aspira, independentemente de dialogar, faríamos se fôssemos nós na ideia da empatia, não é? Então, temos tudo isso que propicia um quadro que não é um quadro de fácil gestão e é um quadro de grandes desafios. Isto quando se fala em comunidades diaspóricas. A nível do continente, claramente, e aqui não desdenho as relações de poder existentes, mas no interior das nossas comunidades, e o Hamilton começou de uma forma que eu acho que é uma forma de desconstrução ideal da própria questão da ideia da masculinidade, que é sentirmos que somos privilegiados porque pertencemos ao grupo que decide e que tem o poder sobre tudo. É um bocado como as nossas relações com as pessoas brancas nas sociedades ocidentais. Quando a gente diz que eles são privilegiados, muitos dizem, eu não, a minha família também era pobre, nós fomos explorados, nós não pertencíamos à elite, e como é que nós somos colonialistas, nós não exploramos ninguém, nós nem tínhamos empregados, esquecendo que a questão do grupo dominante não tem a ver com a posição em que você ocupa, mas a estrutura que te conforma nele e te coloca, de facto, sem teres feito absolutamente nada, sem teres produzido absolutamente nada, numa situação de superioridade, numa posição hierárquica acima de outros. E essa é que é a questão. E isso que nós estamos a fazer aqui lembra-me o título do livro de uma amiga minha que
que as mulheres na luta em Angola combateram duas vezes, ou seja, as mulheres, como dizia o Cabral, e ela foi buscar claramente em Cabral isso, as mulheres combatiam o colonialismo, mas combatiam também os seus camaradas que estavam com elas nessa mesma luta, ou seja, nesses processos todos, as mulheres são permanentemente desafiadas a ter que combater duas vezes, permanentemente. E no interior do continente, essa é, de facto, das lutas mais presentes, porque os homens sentem todos os dias que estão a perder poder, porque se habituaram a ter esse poder como garantido e consideram que essa perca de poder só pode ser eliminada com o silenciamento do outro. Quando essa perda de poder só será perda de poder se a relação em termos de diálogo se reduzir e percebermos que aquele poder não era um poder, como é que eu posso dizer, naturalmente adquirido ou um dado adquirido à nascença, não é? Mas é uma coisa arbitrária, que não tem nenhuma lógica natural para tu teres direito a ele. Ou seja, que tal como os homens exigem que as mulheres, para chegarem aos cargos de direção, chefia, atingir os patamares mais altos nas instituições, tem que ser uma mulher competente. Porque com um homem incompetente ninguém lhe exige competência? Ou seja, é toda essa desconstrução, no fundo, que tem que ser feita. Eu, em tempos, há uns anos atrás, fui desafiado por uma revista a falar sobre, porque falava-se muito, é sempre naquela lógica seguidista de pegar o contexto das sociedades ocidentais para tentar replicá-las nas nossas sociedades, que era sobre a ascensão das mulheres politicamente, quando falava-se na ideia da Hillary Clinton como presidente, como a candidata à presidência. E uma das coisas que eu disse é que na estrutura machista que nós temos nos nossos países, isso era impossível na medida em que eram os homens quem decidiam o lugar das mulheres na política. Ainda não eram as mulheres a decidirem o seu lugar e o seu papel na política. Então, tentar fazer uma ponte sobre o que estava a suceder no Ocidente com o continente e, para o caso angolano, era uma ilusão, na medida em que a estrutura política existente em Angola é que os partidos têm organizações de mulheres, tipo um depósito para ter lá as mulheres e decidir aquilo que são as questões estruturantes da própria direção do partido pelos homens, que depois colocam as mulheres na organização de mulheres a votarem aquilo que eles decidiram. Ou seja, há aqui um elemento sempre condicionante, que é decisões masculinas com aprovação feminina, mais simplesmente dentro de um quadro de disciplina partidária, onde a mulher, já numa posição considerada subalterna, ainda é condicionada pela chamada disciplina partidária. E tudo isso reforça claramente a impossibilidade da mulher ser colocada numa dimensão de diálogo que seja um diálogo de iguais. E depois reforça-se permanentemente isso, como já falamos, com os outros elementos da própria modernidade ocidental, que é aquilo, no fundo, que, como diz o Fabrício Starr, que é a ideia de que nós vamos viver isso, mas daqui a X anos, quando na verdade isso será o passado da modernidade dos outros. E nós não temos tempo de esperar mais 20 anos ou 30 anos para que o papel da mulher seja realmente aquele que ela tem direito, tal como o homem tem direito, que é um espaço de participar plenamente das decisões, dos debates, dos questionamentos e das próprias reformulações do olhar social e do comportamento social, em que ela sinta que é autônoma na decisão sobre a sua sexualidade, que ela sinta que é autônoma na decisão como gere os interesses na família em paridade com o seu companheiro, marido
ou esposo, seja nesse sentido. Então temos um quadro em que as mudanças têm que ser proporcionadas numa perspectiva de o diálogo será fundamental para se chegar a isso. E esse diálogo, obviamente, terá que ser feito por aquelas pessoas que, tendo percebido isso, têm que trabalhar profundamente com as gerações mais novas para que a reprodução do comportamento passado não continue a ocorrer com essas pessoas mais novas que olham como a irmã, como aquela que tem que cuidar da roupa dele ou da comida dele quando a mãe não está, porque essa ideia de que as raparigas servem e não o rapaz tratar ele próprio de fazer o jantar ou o almoço, tratar de engomar as suas calças ou a sua camisa, ou seja, temos esse quadro que é um quadro de autoeducação, ou seja, a tal ideia da construção e a ideia da desconstrução mais uma vez presentes no meio de tudo isso. Muito obrigado, Manuel, por esta análise, tendo em conta os diferentes contextos e os diferentes contextos nos diferentes países dos PALOP. Eu agora ia caminhar para o fim. Perdemos momentaneamente, penso eu, o nosso companheiro aqui, o Tamilton. Vamos agora para a parte final deste espaço de conversas de Mundo para Mundo e fazer uma pergunta a seguir a uma citação que eu tirei de uma leitura que eu fiz. E passo a citar: sem a dimensão do afeto, é impossível superar as estratégias de poder que aprisionam os corpos e as mentes. Agora a pergunta, como é que podemos resgatar a dimensão do afeto para podermos ter futuras gerações capazes de viver numa sociedade igualitária, com mútuo respeito entre homens e as mulheres? E, a par desta pergunta, queria também que deixasse aqui algumas recomendações para os jovens africanos dos PALOPs no que toca a esta questão de combater o machismo a partir dos próprios demónios pessoais dos jovens, tal como eu, que praticamente continuamos a reproduzir, mas muitas vezes sem saber. Estas duas perguntas assim, numa só, para fecharmos esta segunda edição do quinto episódio. Ok, os afetos. Eu acho que, como dizia o Che Guevara, nós podemos endurecer sem perder a ternura, não é? E eu acho que a questão da ternura é fundamental porque é uma manifestação clara dos nossos afetos. Ainda, no meu ponto de vista, os homens são muito educados a esconder a sua parte afetiva, como chorar, emocionar-se, querer carinho no sentido, não no sentido o carinho no sentido mais da relação íntima, mas da relação afetiva com as pessoas que amamos. Ainda temos esse déficit muito grande. E eu acho que essa tendência para sermos educados para a dureza da realidade das sociedades onde nós estamos é a razão de continuarmos a encontrar uma resistência a tornar a afetividade um elemento permanente nas nossas relações, porque isso vai parecer uma diminuição na nossa própria heterossexualidade normativa, não é? Porque, infelizmente, a questão da normatividade sexual está muito ainda presente nas nossas sociedades, que, inclusive, a afetividade homossexual, por exemplo, é um tabu. As pessoas não querem, quando alguém, de facto, assume essa parte da sua afetividade, e aqui, mesmo ainda nas sociedades ocidentais, ainda é um bicho de 7 cabeças na medida em que há um conjunto de estruturas e instituições
que continuam a lutar para a preservação dessa heterossexualidade normativa. Se para os homens é difícil, a assunção das mulheres negras em relação a isso ainda é pior, porque o papel dela está muito no olhar dos homens como a ideia da reprodução. Ou seja, por que essas mulheres agora não querem ser mães e terem crianças? Ou seja, há de facto um conjunto de elementos que tem que ser desconstruído nestes processos, que tem que ser por via da afetividade, justamente pensar que a afetividade não diminui a pessoa, não retira um papel à pessoa, e a afetividade tem várias formas de manifestação que devem ser vistas, todas elas de forma natural, serem de facto aceites e consideradas também ao mesmo nível. Obviamente, no seguimento disso, o que é que precisamos fazer? Precisamos fazer, em primeiro lugar, algo que eu acho que é fundamental. Cortar com aquela ideia de que há coisas que são responsabilidade das raparigas e outras que são responsabilidade dos rapazes. Eu acho que, acima de tudo, tem que haver responsabilidades inclusivas que mostrem que não há algo que seja uma inclinação feminina ou algo que seja uma inclinação masculina. Cozinhar não é uma coisa específica das mulheres, ou engomar, ou lavar, ou decidir ter um curso superior, seja uma questão masculina, ou escolher engenharia seja algo só para os homens, ou escolher enfermagem ou medicina seja uma coisa para a qual as mulheres vão mais, ou seja, desconstruir todo esse conjunto de elementos que no fundo são só elementos nas nossas próprias cabeças, mas que à força de tanto os repetirmos, de facto eles se tornaram as normas, e essas normas precisam urgentemente de serem desconstruídas, começando por uma geração de mulheres que infelizmente interiorizaram a um nível, podemos dizer, quase que cristalizado nelas próprias, e se reproduzem esse mesmo machismo na relação que têm com os filhos. Não estou a dizer que isso é um trabalho das mulheres, porque senão estaríamos a evocar o mesmo princípio quando falamos do racismo, que isso é um problema dos negros, os brancos não têm que se meter porque até quem é vítima são os negros. Não, não é também aqui uma ideia de que isso é um problema das mulheres, não, é um problema de todos, porque qualquer homem, se me perguntarem, e isso me faz lembrar uma pergunta que me fizeram essa semana, quem é que pode ser racista? Eu também podia sempre perguntar quem é que pode ser machista. Potencialmente todos nós temos tudo para ser machistas. Todos nós, sem exceção. Sem exceção. E esse é que é o grande desafio. Assumirmos que temos esse potencial e tratarmos de eliminar aquilo que está como potencial poder se transformar em realidade. E esse é que é o trabalho, no meu ponto de vista, futuro, que cada um, a seu nível, cada um ao nível dos seus filhos, a nível dos seus irmãos, a nível da sua família, a nível dos seus amigos, deve colocar a questão. Mas sempre na perspectiva daquilo que o Tamilton também falou aqui, que para mim é o mais importante, que é construir diálogos que não podemos permitir que alguém o sabote, polarizando as questões para uma dimensão essencialmente pessoal, em vez de construirmos com base nos conceitos, com base nos factos, com base nos argumentos, que esse sim é o caminho que claramente vai abrir uma perspectiva completamente diferente e diferenciada da forma como nós temos olhado para a nossa incapacidade de assumirmos o machismo que infelizmente ainda nos conforma, mas que não é impossível de ser ultrapassado. Temos é que pensar que ele é um caminho e não desistirmos de fazer esse caminho. Muito obrigado, Manuel, por esta resposta também em dupla, duas respostas numa só, para compreender como é que esta questão dos afetos
não nos afeta se formos abertos com elas, principalmente os homens. Não temos que criar uma barreira só porque somos homens e não demonstrar essa relação que temos conosco para com as outras pessoas de uma forma mais aberta. E citando aqui o Che Guevara em cheio, que não podemos perder, não podemos, ou seja, endurrecer, não endurecer sem perder a ternura, que é muito importante ter em conta. O fato de sermos durões não nos impede de sermos afetivos uns com os outros e de mostrar as nossas emoções com as outras pessoas. Feito este comentário da tua resposta, infelizmente perdemos o Tamilton porque a internet não nos facilita em todos os locais. Há pessoas há localidades em que a internet ajuda melhor e outras não, por isso perdemos o Tamilton, mas o agradecimento vai especialmente para as duas pessoas que estiveram aqui. Eu sinto muito grato em ter-vos aqui neste espaço de conversas de mundo para mundo, que é precisamente isso, chamar pessoas, homens, a debater esta questão de machismo, de masculinidade tóxica, de prisão que reproduzimos a não deixar com que as nossas emoções fluam. Tudo isso faz parte daquilo que o Projeto Mundo pretende trabalhar com os jovens das comunidades dos PALOP em Portugal e depois tentar ao máximo expandir esse projeto para as comunidades africanas no próprio continente. Por isso agradeço imenso mesmo e estou muito contente, apesar dos precalços de subir, descer e tudo mais, mas que fazem parte da vida, claramente. Muito obrigado a todas as pessoas que acompanham e que estão a acompanhar este projeto e a acompanhar também este espaço de conversas de mundo para mundo. Fecha aqui a segunda parte do 5º episódio do espaço de conversas, que é a primeira temporada, ou seja, a primeira temporada do espaço de conversas de mundo para mundo fica aqui encerrada e para o ano trazemos mais novidades em termos de vídeo, de debate e de palestras e tudo mais para abrir uma nova sessão deste espaço. Muito obrigado a todas as pessoas, acompanhem, partilhem e metam gostos, comentários, críticas. Estamos abertos em receber tudo e de uma forma a que possamos melhorar cada vez mais a nossa forma de trabalhar neste projeto e a nossa forma de conviver socialmente com as outras pessoas, cada vez mais tentar respeitar a diversidade das pessoas e com maior inclusão possível nas nossas sociedades. Muito obrigado, Manuel e Tamilton, que não está aqui, mas que está connosco. Obrigado. Até breve. Somos os convidados, não é? Que tivemos o privilégio de aqui estar. Muito obrigado mesmo.